saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga em Cristo Jesus. É bom tê-los nessa adoração, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que podemos, nesse momento, nos reunirmos, segundo a palavra do Senhor, compreendendo que hoje nos comportamos como a igreja do Deus vivo. Mesmo nessa adoração online, no qual estamos conectados pela palavra de Deus e via rede social, podemos celebrar a vitória que vem das mãos do Senhor. A Bíblia, na verdade, demonstra que em todo tempo Deus não tem medido esforços para nos alcançar. Isso é bem claro nos evangelhos, em toda a narrativa bíblica, em meio aos profetas. A forma de Deus nos alcançar, elas são variáveis. Veja como nos encontramos. Que bênção saber que podemos somar a experiência da salvação e por isso podemos celebrar a vitória que vem das mãos do Senhor com toda esperança e a certeza de que Ele cumprirá os seus propósitos. Vamos louvar então, para a honra e glória do nosso Deus?
a esperança é algo maravilhoso. Na verdade, quando temos esperança, o nosso coração inunda de expectativas com a certeza de que podemos olhar para o futuro com a certeza de um Deus que nos acolhe no presente momento e deseja nos acolher eternidade adentro. Quando somos pacientes terminais na história do pecado, não há elixir, não há bálsamo, não há remédio fora das promessas do Senhor. E Ele então nos dá a certeza de que tem nos acolhido e deseja nos conduzir a uma experiência ímpar, singular, de profundidade espiritual. Assim, crendo, nós podemos, nesse momento, orar, pedir ao Senhor que Ele nos conduza mais uma vez com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Pensamos dessa maneira, compreendemos que Deus tem nos guiado na jornada por esse mundo de pecado, fica mais fácil viver. Mas imagine quantas pessoas têm no seu coração os anseios e meus afãs da vida, a insegurança e a incerteza de que há um Deus, um Pai celestial. Por isso, podemos nos colocar na presença de Deus. Somos adoradores e estamos o adorando em espírito e em verdade. Ele nos acolheu em seus braços de amor. Eu quero orar com você. Aí onde você está, feche os olhos, me permita fazer essa oração. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos pelo benefício da salvação. O Senhor tem nos guiado, nos conduzido até o presente momento. Essa é a certeza que temos em nosso íntimo, de que o Senhor nos alcançou pela ação e unção do Santo Espírito. Fale ao nosso coração, à nossa mente, toque o nosso ser. Permita-nos sentirmos a Tua presença ao nosso lado, que possamos em família, reunidos, possamos então celebrar a vitória que vem de Ti, unicamente de Ti. Nos ajude a enxergar que a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Alivie o nosso fardo e nos dê paz. A paz que vem através do sangue de Cristo. Nessa manhã, pedimos ao Senhor que nos acolha em Teus braços de amor. Em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus tem planos para cada um de nós. E intencionalmente Ele deseja nos alcançar e transformar a nossa vida. Podemos ver isso na narrativa dos Evangelhos, na pessoa de Jesus Cristo. Ao empoeirar os pés no mundo de pecado e procurar aliviar os fardos da existência e conduzir também, em meio aos desafios da vida, os filhos de Deus a uma experiência plena em meio à espiritualidade. Eu gostaria de abrir a Bíblia com você nesse momento. No Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 7, diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Esse é o lado humano de Jesus. E nós não podemos dicotomizar o Jesus divino e humano. Aqui é um ministério que podemos compartilhar com o Senhor, sendo abençoados pelo Senhor. A mulher chega, ela vem tirar a água. É uma mulher samaritana. Quando ela vê Jesus, eu creio que praticamente ela entendeu que Jesus era um judeu. E ali ela tinha 2 pontos a seu favor. Primeiro, ela era samaritana e aquele homem que estava ali era judeu. Lembre-se, observe, o homem que estava ali, mais um homem. Ao mesmo tempo, nós podemos ver que ela era mulher. No contexto do Oriente Médio Antigo, as pessoas não tinham essa facilidade que temos na nossa era mais moderna, em meio à nossa sociedade e convivência do dia a dia, da comunicação mais apropriada, mais direta, homem e mulher, por assim se dizer. Mas Jesus, Ele então inicia o diálogo, mesmo que a mulher não esperasse. Ele pede água, ele tem sede. E ele espera que esse ponto de afinidade, ela buscando água e ele próximo ao poço, dando também uma indicação de necessidade, poderia facilitar o diálogo. Mas ela apresenta uma objeção primária. No capítulo 4, no versículo 9, a mulher samaritana diz o seguinte:
Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com o samaritano? Como pode? Na cultura judaica e também a samaritana, eles não tinham um bom relacionamento. Havia uma questão de herança cultural, havia uma questão de raça mista, havia uma questão de indiferença também. E eu não posso dizer por parte do judeu com o samaritano, nem do samaritano com o judeu. Podemos dizer por parte de ambos. Como pode tu, sendo judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? Eu fico pensando nos dias de hoje, no contexto denominacional, no qual muitas vezes não há cultura quando nós estamos dentro do contexto étnico como igual, mas a postura de crenças e valores que muitas vezes promove a diferenciação, divergência, distanciamento ou polarização. Jesus olha aquela mulher. Certamente ele é judeu, ela é samaritana. Talvez isso pudesse impedi-la de se aproximar de Jesus, de auxiliar, assistir aquele homem chamado Jesus, mas Jesus não tinha esse problema. Ela poderia ser reativa em relação à sua situação cultural e social, mas Jesus não tinha esse problema. Ele era intencional, como bem dissemos. Ele queria alcançá-la onde ela estava, para levá-la a uma outra realidade, a realidade espiritual, sem medir esforços. Você já passou por uma experiência como essa, na qual se tenta falar a alguém as verdades de Deus, se tenta aproximar e compartilhar a experiência sobre a ótica da espiritualidade, e às vezes, em meio a essa polarização, há barreiras ou paradigmas que precisam ser rompidos e vencidos? Ah, se ela conhecesse o verdadeiro dom de Deus! A experiência do Evangelho mostra que Jesus fala sobre o dom dos altos céus. Talvez para a mulher samaritana o dom fosse o livro da sua crença, ou melhor dizendo, essa coleção que formava a sua religião, porque os samaritanos, eles aceitavam principalmente a Torá de Moisés, enquanto os judeus aceitavam a lei e os profetas, ou seja, o contexto de um todo. Nessa experiência bíblica, Jesus fala do dom dos altos céus. E ele não centraliza isso em coletâneas de livro e nem no aspecto da simples adoração. Entenda, quando falamos simples adoração, é que ali estava o revelador e o revelado. Ali estava o ponto gravitacional de toda a Sagrada Escritura. Nesse contexto, a mulher não consegue compreender direito a oferta de Jesus, mas o dom é ele mesmo, é o Messias, é o divino encarnado. Então ela vai a uma segunda objeção. No capítulo 4, versículo 11, ela responde: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Nessa situação, existe a objeção das impossibilidades. Muitas vezes nós olhamos para Deus sob a ótica da razão. A ótica da razão envolve um padrão que nós construímos em nossa existência e queremos entender o porquê disso e o porquê daquilo. Você sabe que muitas pessoas não conseguem aceitar o Evangelho porque têm situações que são indescritíveis e inexplicáveis. Como poderia ser daquela maneira? Como poderia se abrir o mar vermelho? Como poderia se multiplicar pães? Como poderia o Mestre amado andar sobre as águas, por assim se dizer, e por assim adiante? Nesse contexto, ela não entende como ele poderia ajudá-la, talvez até mesmo de uma forma irônica. Algumas vezes as pessoas conseguem, ou pelo menos procuram resistir à apresentação do Evangelho de forma irônica e piadista. Eu não sei você, mas quantas vezes eu tenho passado por situações semelhantes e olho para a experiência de Jesus que me motiva a continuar. Não significa perder tempo, mas ter a intenção de alcançar um coração e uma mente que não consegue enxergar a revelação de Deus e a proposta da salvação. Como o Senhor fará? Como é que o Senhor vai tirar água? Como é que o Senhor pode me dar essa água que o Senhor está me apresentando se o Senhor é dependente de mim nessa situação na qual o Senhor se encontra? Talvez eu esteja usando o termo ou o pronome de tratamento Senhor por respeito. Mas naquela situação, como deve ter sido essa conversa? Você já parou para pensar? Muitas vezes fazemos uma leitura bíblica meio superficial e corrida e não conseguimos enxergar a intensidade da proposta dos evangelhos. A palavra de Deus é mais do que um livro informativo, ela é formativa.
A palavra de Deus deseja formar cidadãos para o reino dos céus. E esse cidadão precisa participar da construção desse reino, na experiência da missão. Poderia realizar uma providência, mais claramente ou teologicamente falando. Jesus conduz a samaritana ao ponto de inflexão para a mudança em meio aos sabores da vida. Nos versículos 16 ao 18, Jesus diz: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela apresenta a objeção da negação do pecado. Como ele poderia conhecer a história dela? Jesus, como grande mestre e o Salvador, ele vai no profundo do coração do ser humano. Ele procura alcançar aquele sistema emocional, espiritual, existencial que muitas vezes se encontra em circuito ou curto-circuito. E ele faz isso para aliviar, para consertar aquilo que o pecado tem provocado em nossa existência. Não se trata de um discurso filosófico para você. Não se trata de uma apresentação como um placebo da fé. Mas, literalmente, a experiência de Jesus com uma pessoa que precisava de transformação, talvez sem reconhecer essa necessidade. E nem sequer reconhecer quem era o Senhor que estava na presença dela. Isto é fato, segundo o Evangelho joanino. Eu não tenho marido. E Jesus apresenta: olha, é verdade, tiveste 5, e esse aí também não é o teu marido. A leitura do coração, da mente, do comportamento dessa mulher não nos é apresentado a maneira segundo o Evangelho, mas Jesus afirmou. Ele sabia? Ele fez uma leitura? Talvez numa situação de interpretação poderíamos procurar compreender essa performance de Jesus de uma forma humana, mais explicativa. Mas a Bíblia nos mostra que ele falou para ela sobre o que estava acontecendo na sua vida. Não se trata de buscar e querer ouvir meramente a voz de Deus, se bem que Deus está falando com você através das Sagradas Escrituras. A pergunta é: você tem fé o suficiente para acreditar e acatar a vontade do Senhor para você? E não viver embaixo de pontos de interrogações, e sim das promessas de Deus? Nesse contexto, a mulher entende. Aquele que está ali simplesmente poderia talvez ser um nabi, um roa, no hebraico, um porta-voz de Deus. E ela reconhece ele sendo um profeta, um simples profeta. Muitas vezes, quando Deus fala conosco no culto, na adoração, nós louvamos a Deus porque Ele falou conosco. E a pessoa que está sendo, então, esse instrumento da transmissão da palavra, por parte de alguns, é admirada, até mesmo idolatrada. Isso não deveria acontecer, porque ela é um instrumento, ele é um instrumento. Não passa simplesmente disso, porque aí íamos descartar essa pessoa como se fosse uma ferramenta útil por um momento e inútil por outro. Não. No compartilhar da palavra, Deus procura nos alcançar numa linguagem antropológica, ou seja, humana, para que possamos perceber a sua intenção divina. Claro que Jesus também era um profeta, mas também era a profecia sendo cumprida. Ele vinha falar de um reino, ele estava pregando as boas novas, ele queria preparar cidadãos para o reino dos céus. Eis um grande desafio até em pleno século XXI, transformar vidas. Não se trata de conjecturas humanas e nem de capacidade humana, se trata da unção e ação do Espírito de Deus. Jesus, ele claramente procura ensinar isso nos evangelhos. Sabe por quê? Por mais que ele fosse o divino encarnado, ele também teve desafios fora da mulher samaritana. Por exemplo, no capítulo 3 de Marcos, no versículo 20 e 21, Jesus, ele está pregando, ele está sendo conhecido e a multidão se avoluma à sua presença. Ele não tem nem sequer tempo para comer. E alguns dos seus parentes têm a seguinte compreensão: Jesus está fora de si. Em algumas traduções, está louco. Já parou para pensar como Jesus era tratado no seu contexto? João capítulo 7, versículo 5, fala também que os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos. Na experiência do Novo Testamento, a questão neotestamentária, há a explicação no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, de que, posteriormente, após a crucificação e ressurreição, esses irmãos de Jesus, conhecidos mais como Tiago e Judas, eles sofreram o processo de conversão e se tornaram também pregadores da palavra, se tornaram missionários na causa da salvação.
Nós não podemos olhar as pessoas que não conseguem enxergar a verdade da palavra do Senhor como alguém que deve ser descartado ou marginalizado, nem achar que estamos perdendo tempo. Porque se fosse assim, ai de nós! Quanta paciência Deus teve conosco, não é verdade? Você que está nos ouvindo nesse momento, como foi a tua conversão? O tempo que você demorou para aceitar a palavra da salvação, as dificuldades, os desafios para enxergar nessa amplitude espiritual, talvez numa cosmovisão, na questão mais ampliada, os propósitos do Senhor sobre a questão da salvação. É um desafio ou não é? E por que então, ao invés de insistir com as pessoas intencionalmente, não forçando, porque o Evangelho não existe para ser imposto, mas para ser oferecido, continuamos sendo fiel à promessa do Senhor e ao seu chamado. Não desista, continue firme. Jesus, ele continuou, perseverou e teve resultados. Não é diferente na família dele e não é diferente aqui também na narrativa do Evangelho joanino no capítulo 4. Sabe por quê? Vejo que tu és profeta. Tu és um verdadeiro profeta. E agora, aparentemente, se Jesus fosse impossível, ele diria assim, sou. E agora, você pode me ouvir? Mas ele deixa a mulher falar. Ele precisa deixá-la expressar. Ele precisa deixá-la falar do fundo do seu coração. Porque, afinal de contas, a ida dela naquele horário no poço demonstrava que ela tinha algo pendente ou um desafio a ser enfrentado. Essa leitura pode ser vista dentro do contexto cultural no qual Jesus estava inserido. Nós podemos entender que por mais que Jesus fosse quem ele era, o Espírito Santo deseja também nos capacitar. Tu és profeta. E então ela vai apresentar uma outra objeção quanto à proposta da adoração. Diz o capítulo 4, versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A adoração, modelo de adoração. Nós inicialmente falamos do denominacionalismo, a questão de placas de igreja. As pessoas às vezes se prendem a ela. Normalmente, como pastor, eu costumo compartilhar o Evangelho, faz parte da função, não somente da função, é o amor pela missão. E eu tenho visto pessoas dizendo o seguinte, partilhado com essas pessoas também, a seguinte questão, mas pastor, eu já sou cristão, eu já sou cristã, eu já sou uma pessoa espiritual, poderia eu mudar de religião? Não se trata de mudar de religião, se trata de obter o conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Não se trata de desprezar a experiência que trouxe você, que trouxe outros indivíduos até um determinado tempo ou presente, mas se trata em reconhecer que Deus nos conduziu e deseja ampliar os nossos horizontes espirituais. Onde devemos adorar? É uma questão, então, do modelo de adoração. Como devemos adorar? Olha, nossos pais adoravam no monte. Para os samaritanos, o lugar de adoração era o Monte Gerizim. Para os judeus, se encontrava o templo lá em Jerusalém. Muitos judeus viviam à sombra do templo. E Jesus sabia disso, mas também muitos samaritanos viviam apegados a uma experiência da adoração conforme a herança cultural que vinha dos seus pais. Quero dizer a você, nesse momento, que talvez você esteja vivendo uma experiência religiosa baseada na herança cultural da sua família e não tenha sentido mais a alegria ou fervor espiritual de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de louvar o nome de Deus, porque talvez tenha se passado aquele momento do primeiro amor, como alguns dizem, entre aspas, para a formalidade espiritual. Qual o lugar de adoração? Muitos perguntam, é na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja X, na igreja Y? A verdade onde está? A verdade é a palavra de Deus que nos é apresentada. E essa compreensão só é possível quando nos aprofundamos nesse conhecimento. Claro que a revelação não se encontra inata no ser humano, é de fora para dentro. Como funciona isso? Se Deus não se revelar, não podemos ter o conhecimento de Deus. O máximo que poderíamos conhecer é o Deus desconhecido. Como alguns atenienses tiveram a experiência no período de Paulo, quando esteve em Atenas pregando a palavra do Senhor. Você consegue enxergar dessa maneira? Hoje, se ouvimos esse sermão, é porque Deus nos alcançou. O que nos levou à sua presença não foi a dor, se bem que faz parte do processo para alguns. Não foi o amor, porque Deus tem que nos amar primeiro, para que pudéssemos amá-lo em seguida. Mas a revelação. Deus se mostrou para você.
No contexto da mulher samaritana, nós podemos ver Jesus tentando mostrar nos lampejos da fé essa realidade. Onde devemos adorar? Em que lugar? Em Jerusalém? No templo? No Monte Gerizim, onde nossos pais adoravam? O método certo. Essa é a grande discussão entre samaritanos e judeus. Será que nós podemos agradar a Deus na imperfeição do pecado? Se Hebreus 11:6 diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, será que essa mulher tinha fé ou não tinha fé? Ela não era religiosa. E o Senhor sabia disso. E Jesus, ele faz a seguinte colocação: mulher, versículo 21, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis quem? O Pai. É curioso que ele não fala adorareis a mim, mas adorareis a quem? O Pai. Seria difícil para a mulher samaritana ouvir, naquele momento, quem ele era. Veja como Jesus faz. Ele parte do conhecido para o desconhecido. Quando ensinamos as crianças no método pedagógico, nós procuramos ilustrar, nós procuramos evidenciar da melhor maneira possível. No mundo de pecado, também Deus age dessa maneira. Como se fosse conta-gotas, Ele procura se revelar, nos alcançando no lugar onde estamos, para nos mostrar a realidade plena do divino. Mas quando isso acontecerá? Nós estamos no processo de santificação. E santificação não é obra de uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, mas toda uma vida. E precisamos estar abertos e aptos a receber, então, a revelação progressiva de Deus. A revelação, ela não é mutativa, mas ela é progressiva, ela é contínua. Isso significa que Deus deseja se mostrar e deseja ser conhecido. Assim, quando Jesus fala da adoração ao Pai, Ele está focando no centro gravitacional da adoração samaritana também. Nesse contexto, ele diz assim que os verdadeiros adoradores do Pai adorariam em espírito e em verdade. E que chegaria um dia que, quer fosse o templo em Jerusalém, quer fosse então o Monte Gerizim, não seria o foco da adoração. Por quê? Porque Jesus não estava preso no contexto cultural e histórico dele. Na transcendência dessa questão de visão, missão e propagação do Evangelho, ele estava vendo além. E olha onde nós estamos. Nesse contexto, chegamos em pleno século XXI e milhares de pessoas foram arrebanhadas, espalhadas pelo mundo todo, por todos os lugares, na adoração diante do Senhor. Claro que nós estamos falando de um grupo pequeno diante de um grupo maior de 7 bilhões de pessoas. Que desafio! Nesse contexto bíblico, esses adoradores deveriam conhecer, compreender e compartilhar essa missão de ser adorador, não importa o que acontecesse. É assim que deveríamos ser. Quando acordamos, nós acordamos muitas vezes para comer, para beber, para trabalhar, para ter experiências no happy hour com os nossos amigos, por assim se dizer. Mas jamais deveríamos esquecer que todo santo dia, quando acordamos, nós despertamos como adoradores do Senhor. Nós não sabemos como iniciará o nosso dia. Pode ter alguns desafios, mas nós temos certeza de uma coisa, que devemos passar por esse dia e chegar ao término dele na presença do Senhor. Nesses altos e baixos, nós enxergamos que somos frágeis. Isso é um fato. Por que é um fato? Porque nós estamos num período de quarentena. E olha o que tem acontecido nesse isolamento social. Isso tem demonstrado que somos frágeis. Isso tem demonstrado que uma hora ou outra nós podemos perder aquela segurança que parecia tão clara para nós. Na religião também, algumas vezes, temos seguranças espirituais que parecem tão esclarecedoras e nos dá firmeza. Mas o Senhor, nesse momento, vai quebrando paradigmas, quebrando então muros e muralhas para alcançar o coração da serva de Deus. No contexto bíblico, talvez essa mulher cansada com o diálogo e resistente à voz daquele senhor que estava ali, ainda pela questão cultural, pela questão da adoração, o preconceito que é um desafio ainda para nós em pleno século XXI, que nos impede muitas vezes de nos aproximar e acolher o outro de uma maneira digna e transformadora. Nós deveríamos ter alteridade na nossa jornada espiritual. O que significa esse aspecto da alteridade? É enxergar o outro como ele é
e nos manter como somos. Mas enxergar não faz diferença. Se enxergarmos o outro onde ele está e como ele é, conseguimos então alcançá-lo e ministrar para ele o caminho da salvação. Assim é Jesus. Se fez carne por nós, se submeteu à esfera do pecado para nos conduzir ao reino eterno. Vamos a uma outra objeção. Capítulo 4, agora então, no versículo 25. A mulher samaritana, no inteirinho desse discurso, desse diálogo, ela faz a seguinte afirmação: eu sei, como uma boa conhecedora, ela diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Por quantas igrejas você já passou? Quantos desânimos você já teve espiritualmente falando? Talvez com seu pastor, com a irmandade da igreja, talvez até mesmo com a proposta bíblica que não saciou, então, a tua busca espiritual. Eu não sei dizer, mas Deus sabe quantificar. Quantas vezes ficamos desanimados na jornada espiritual por essas circunstâncias, por esses aspectos? Essa mulher apresenta a seguinte situação: eu sei que o Messias há de vir. E eu sei que quando ele vier, ele vai esclarecer todas as coisas. Numa tentativa, talvez, de marginalizar Jesus, colocá-lo de lado e continuar, então, a sua busca por água e retornar ao seu cotidiano, ela apresenta a objeção do conhecimento. O que é a objeção do conhecimento? Há muitas pessoas que dizem assim: eu vivo o cristianismo há 10, 20, 30 anos, eu já sei, e resistem à revelação progressiva. Deus deseja falar todo o tempo. Há outras pessoas que dizem o seguinte: estou cansado de pastor, estou cansado de igreja, não quero mais saber disso. Já fui iludido tantas vezes, e resistem, então, à plenitude do Espírito Santo no seu coração. Por que resiste à plenitude do Espírito Santo? Porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso se encontra em Cristo Jesus e o cumprimento profético no momento de glorificação e erradicação do pecado. A mulher samaritana esperava e ela acreditava que quando esse Messias viesse, poderia esclarecer e resolveria toda essa situação entre judeus, samaritanos, judeus. Hoje nós vivemos em meio a uma pluralidade religiosa. Sabe o que é plural? Uma quantidade, uma demanda, uma gama muito grande. Na feira da religião há muitas ofertas. E alguns têm tratado Deus como self-service. Você já foi um self-service? Eu costumo ir, em alguns momentos, almoçar ou jantar com minha esposa fora de casa, logicamente. E partilhamos em alguns desses encontros self-service. E pegamos o que gostamos. Certa vez, ainda na minha pequenez relacional, eu disse à minha esposa quando ela estava preparando o seu prato: puxa, você pegou arroz e feijão, mas nós costumamos comer fora de casa aquilo que não estamos habituados a comer em casa. Imagine a reação dela. Como uma boa mulher, e muito assim, não tempestiva, mas pronta a expressar as suas emoções, ela disse: mas se eu quero comer, este é o meu gosto. Sabe, às vezes nós tentamos, mesmo que indiretamente, impor a nossa visão para os outros. E não conseguimos respeitar a visão dos outros a partir do seu conhecimento e a vontade que eles têm. Vontade. Essa vontade envolve, no aspecto volitivo, emoção, razão, até se cumprir a vontade que resoluta então nas decisões. E é assim que o diálogo procede. Emoção, a mulher estava emotiva. Querendo ou não, você vê isso no início do capítulo 4 do Evangelho Joanino. Mas também essa questão racional, para alcançá-la, Jesus vai delineando, ele vai montando o escopo, direcionando até esse momento, porque agora ela precisa tomar uma decisão. Esse é um momento singular e crucial nesse diálogo. É aquele momento no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26, que Jesus disse assim à mulher samaritana: Eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Muitas vezes a nossa surpresa representará o tamanho da nossa fé, não é verdade? Eu fico pensando na reação daquela mulher, no seu semblante, como deve ter impactado o seu coração essa afirmação. Sabe, a presença de Deus não anula a fé,
ela teve que exercitar a fé. Por exemplo, nos altos céus, com a queda dos anjos, na pessoa de Lúcifer, que veio se transformar então em Satanás, o adversário de Deus. Deus estava lá, mas ele rompeu com Deus. No lar edênico, na manifestação diária do Senhor naquele lugar, Eva procurou algo melhor do que Deus. Adão não viu ninguém melhor do que Eva, e eles romperam com Deus por um momento que chamamos de a entrada do pecado. Em Jesus Cristo, nas narrativas do Evangelho, Deus está conosco. Afinal de contas, Jesus é Emmanuel, Deus conosco, pregando para as multidões, falando aos filhos de Deus, mas nem todos aceitaram. A presença de Deus não anula a fé, não anulou e nem anulará. Por eternidade adentro, precisaremos crer que Deus é fiel na sua proposta celestial. É nesse contexto que então esse diálogo é interrompido com a chegada dos discípulos, dos apóstolos que foram buscar comida. Eles não ousam interrogar Jesus. Talvez ele estivesse perguntando uma informação para aquela mulher, ou vice-versa. No entanto, ele estava conversando com uma mulher, e ainda mais uma samaritana. A mulher olha a situação. Esses discípulos estão chegando. Há uma tensão, querendo ou não conseguimos mensurar. Mas ela estava tão inundada pelo amor de Deus, num espírito de gratidão tão tremendo, que ela não mede esforços, ela deixa o cântaro para trás, ela esquece do que ela tinha ido fazer naquele poço e ela ruma para a cidade. E ao chegar na cidade, ela não se comporta como uma pessoa marginalizada, ela não se encolhe no contexto social, ela fala aos homens daquele lugar, fala que alguém tinha lhe falado o que ela tinha feito, fala, por acaso esse não seria o Cristo? Ora, ela não acreditava, por que não afirmou? Porque um ponto de interrogação, para que a experiência espiritual daqueles homens fosse a partir deles, não somente dela. E eles vão até Jesus, aqueles homens vão até Jesus, e ouvem de Jesus a palavra da salvação. No contexto do capítulo 4, mais precisamente no versículo 39, diz assim que muitos daqueles homens acreditaram em Jesus através da palavra que a mulher samaritana tinha compartilhado. Eles foram até ele, mas melhor ainda, no capítulo 4, versículo 40, diz assim: vindo pois os samaritanos, pediu para que Jesus ficasse com eles ali 2 dias. Quem estava de passagem fica mais 2 dias, cerca de 48 horas, se fôssemos falar literalmente, não usando o aspecto inclusivo, e Jesus não desperdiçou a oportunidade, ele pregou. A maior parte do ministério de Jesus Cristo foi pregando, mais do que curando ou fazendo qualquer outra coisa. E qual foi o resultado? A palavra de Deus, quando ela é dita, ela é compartilhada, a promessa é que ela não volta vazia, e ela não voltou, porque ali a palavra não estava sendo somente compartilhada, a palavra estava encarnada. É assim que começa o capítulo 1 de João, no prólogo como um todo, nessa apresentação. A palavra se fez carne. No capítulo 4, agora versículo 41, 42, diz assim: muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha, nós ouvimos você, mulher, e nós fomos até ele, mas agora nós temos ouvido e nós sabemos que este realmente é o Salvador do mundo, não somente dos samaritanos, não somente dos judeus, mas do mundo como um todo. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós muitas vezes queremos que Deus seja exclusivamente nosso, mas Ele não é. Nós somos exclusivamente de Deus, mas Ele não é exclusivamente nosso. Ele veio para todos, por isso Ele deseja que essa mensagem seja compartilhada. Veja que transformação. Um diálogo que se inicia meio sorrateiro, vai numa crescente, o coração daquela mulher é alcançado, há uma resignificação espiritual, o encontro, o experimentar de um novo sentido de vida espiritual, e ela compartilha essa mensagem. Que coisa maravilhosa! E esses homens agora, as pessoas daquela cidade, eles compreendem essa mensagem da salvação e experimentam a renovação espiritual. Não foi assim conosco? Não foi assim que o Senhor nos alcançou? Sabe, o Senhor Jesus é o maior interessado na salvação
dos seres humanos. Isso é um fato. O Senhor Jesus fez de tudo para se revelar, para revelar o amor de Deus, porque não há conhecimento de Deus se Deus não se revelar, se Deus não se pronunciar, se Deus não se manifestar. A mulher samaritana teria que aprender isso. Ela já tinha fé, mas agora essa fé é ampliada. Jesus vai onde é necessário para nos alcançar e nos salvar, rompendo barreiras, paradigmas. Ele é intencional na sua proposta salvífica. Assim, Ele deseja que experimentemos as boas novas do Evangelho, na recepção dessas boas novas, mas também no compartilhar dessas boas novas, essa mensagem salvadora. Somos mensageiros. Você crê? Somos mensageiros em pleno século XXI. Você aceita? Podemos louvar o nome de Deus nesse momento, com terna gratidão diante desse Senhor. Louvemos o nome de Deus. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Somos mensageiros do Senhor. O Senhor nos delegou uma missão, nos deu o privilégio da salvação em Cristo Jesus. Por isso nós podemos crer que não somos ilhados no mundo de pecado, não somos órfãos de Deus, de maneira nenhuma. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, há essa menção. E é por isso que precisamos erguer a cabeça e saber que a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Por isso eu quero orar com você. Eu não sei se você tem um ente querido que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você está naquele processo de letargia espiritual, talvez um desânimo espiritual. Eu não sei se você está passando em meio às crises e tem titubeado em meio à jornada que Deus te concedeu. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele sabe todas as coisas. No entanto, me coloco nas mãos de Deus, sendo o vosso pastor, o ministro que vos fala nesse momento, e quero me colocar à tua disposição nessa oração. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, somos mensageiros na tua causa, recebemos o evangelho da salvação em nosso coração. Há dias que muitas vezes nos sentimos desanimados,
mas o Senhor tem, Pai, nos alimentado com o pão espiritual para que pudéssemos subsistir em meus desafios nesse mundo de pecado. Toma-nos em teus braços de amor, toma-nos nossos entes queridos em teus braços de amor, toma, Senhor, em tuas mãos, fazendo uma obra de restauração, os teus filhos que precisam, Pai, do consolo espiritual, das bênçãos oriundas dos altos céus. Nós te louvamos pela oportunidade de te conhecer, pela certeza que o Senhor nos concedeu que não somos órfãos da tua pessoa, pela certeza que o Senhor nos concedeu que podemos erguer a cabeça e saber que a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Alivia o nosso sofrimento e nos ajude, Pai, mesmo que exauridos em meio às tormentas dessa vida, não perder a fé, mas crer em tuas promessas e ter plena convicção de que elas se cumprirão, Senhor, no tempo certo, segundo a tua boa e santa vontade. Nós te louvamos pela obra que o Senhor fez por nós, pela obra que o Senhor faz em nós e fará através de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.